Eu te pertenço, Deus. Não é uma declaração que vem do seu coração. Veio da palavra dele. Vós sois meus. E da mão desse Senhor, soberano, Salvador, nada e ninguém poderá nos arrancar. Não há nenhuma mudança, nenhuma alteração. Ele está sentado no trono. Senhor Deus, magnífico, dono da terra, do céu, o Alfa e o Ômega. Te louvamos, ó Deus, pela certeza de que nos chamaste nesse lugar. Nos colocaste, Deus, o privilégio de poder responder ao teu chamado. E diante, ó Deus, de um chamado tão glorioso, nos deste também a missão. Nos deste, Senhor, o privilégio e a oportunidade de ver-te à nossa frente, de indo adiante de nós. E nós queremos te render graças por isso. Ao Senhor meditar na tua santa lei, na tua palavra, e nas palavras, ó Deus, que serão colocadas nos lábios do nosso irmão William de Jesus, nós te louvaremos outra vez, ao perceber que do nosso coração, como rios de água da vida, poderemos reproduzir salvação, anunciar e declarar entre as nações a tua glória, e que os povos digam: só o Senhor é Deus. Nós queremos te render graças por isso. Recebe teu servo nesse instante, e assim as nossas vidas, que do teu trono e das tuas mãos estão antes mesmo de nascermos, e que para todo sempre estarão. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, podeis tomar os vossos assentos se assim o desejarem. Eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar a todos com uma boa tarde na graça e na paz do Senhor. Amém? Alcancei a todos? Meus irmãos, quando eu recebi por e-mail não, via, se não me foge memória, o WhatsApp, a programação, e eu vi, eu me senti a salsicha do hot dog, porque estava pastor Ezequias, pastor Anderson, eu, pastor Anderson, pastor Ezequias. Eu falei, foi por querer que ele fez isso comigo. O que ele tem contra os assembleianos? Está, irmãos, está entre essas duas subidades, né? Mas, graças a Deus, né? Nosso amigo, nosso pastor Jefferson, ele falou, houve talvez algum equívoco ali. Eu quero, primeiramente, externar toda a minha alegria, também a minha responsabilidade, ao assumir mais uma vez esse púlpito, com temor e tremor no coração. Louvo a Deus pela vida do reverendo Anderson, louvo a Deus pela vida do pastor Ezequias. Sem nenhuma demagogia, duas referências em nossa cidade, no que diz respeito à proclamação do Evangelho, sob a perspectiva da fidelidade na exposição das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, coube a mim desenvolver o texto de Jeremias, capítulo de número 29, e com base nesse texto, falar a respeito da missão na cidade. Então, abra comigo sua Bíblia, em Jeremias, capítulo de número 29. Não vamos ler todo esse texto, nós vamos ler apenas um versículo. Enquanto os irmãos estão procurando a referência sagrada, conta-se a história que o filósofo existencialista Martin Heidegger, então reitor da Universidade de Freiburg, na Alemanha, nos idos da Segunda Grande Guerra,
por inúmeras vezes convocara seus universitários no saguão da universidade para lhes pronunciar algumas palavras de encorajamento. Em todos os seus discursos, que aconteciam ocasionalmente às segundas-feiras, ele começava com uma frase que alguns atribuem a Platão, outros aos platonistas. Mas ele dizia o seguinte: é no momento de turbilhão que se nascem os gênios. É óbvio que não entendemos essa sentença heideggeriana, se assim possamos dizer, como sendo uma máxima para a nossa vida. No entanto, entendemos essa sentença como sendo a possibilidade de, nos momentos de crise, sabermos para quem olhar e, consequentemente, sentirmos fortalecidos. Jeremias 29, versículo 8, diz o seguinte: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei. Desculpa, irmãos, eu citei 8, é o 7, tá? Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Jeremias 29, no versículo de número 7. Esta carta de Jeremias é a primeira carta com esta estrutura descrita no Antigo Testamento. E Jeremias envia esta carta para os exilados, ou para aqueles que estavam exilados, e tudo nos leva a crer que se tratava dos exilados até a chamada segunda leva, porque o exílio babilônico se deu em 3 momentos. Algumas diferenças de datas, mas a grande maioria dos estudiosos defendem o ano 606, 597 e 586, onde houve a destruição do templo, queima da cidade, enfim. Esta carta, ela é escrita por Jeremias em Jerusalém, enviada pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, aproximadamente no ano 594 a.C., porque ele pega aqueles que foram na segunda leva. Eu gostaria de dividir essa carta, esse texto, em 3 partes, em 3 momentos distintos. A primeira parte eu chamaria de a permanência na cidade. Está nos versículos 4, 5, 6 e 7. É um trecho marcado por vários verbos no imperativo. Nós vamos observar Jeremias utilizando os verbos edificai, habitai, plantai, comei, casai-vos, gerai, empenhai-vos, orai. Nitidamente, o profeta Jeremias, de Jerusalém, conclama em forma de petição e até mesmo em forma de ordem, para que os exilados não façam como estariam fazendo os demais povos conquistados. Havia notícias chegando na Babilônia de que povos conquistados estariam agindo fora da conformidade das leis e, consequentemente, haveria consequências gravíssimas.
Então Jeremias escreve uma carta dizendo para aqueles que estavam na Babilônia: não realize algum motim, não se iludam pensando que socorro virá de outra parte, não se levante contra o rei da Babilônia, muito pelo contrário, estabeleça casa, constitua família, ore pela paz da cidade, plante, trabalhe, tenha a sua vida em Babilônia como se você estivesse vivendo em Jerusalém. Jeremias escreve dizendo que os exilados deveriam tomar aquela cidade como sendo sua, produzir naquela cidade, trabalhar naquela cidade e orar pela prosperidade daquela cidade. O profeta instrui os exilados a terem um envolvimento com a cidade, que a partir daquele momento deveria ser a sua cidade. Eu gosto que o pastor John MacArthur, ele trabalha esse texto dizendo que Jeremias aconselha os judeus a agirem como colonos, serem pessoas que servissem a cidade, fizessem a cidade crescer, vivessem como se fosse sua. A primeira preocupação do profeta, então, é fazer com que aquele povo tivesse consciência de que ele não sairia dali em um curto espaço de tempo. Haveria a ideia da permanência naquela cidade. Mas, no segundo momento, Jeremias vai dizer na carta que haveria naquela cidade falsos profetas. E ele escreve os versículos 8 e 9. Interessante que esses dois versículos, eles são inseridos numa sequência e parece que há uma interrupção. Ele vem numa batida e depois ele insere esses dois versículos e continua na mesma ideia do versículo de número 7. E vai retomar a temática dos falsos profetas, daqueles que se opõem às ordens de Deus, exatamente no versículo de número 10. A partir do versículo 10 a partir do versículo 14, é que ele vai mais uma vez voltar ao que ele diz nos versículos 8 e 9. Eu vou tentar ser mais claro. Nos versículos 4, 5, 6 e 7, ele fala para os exilados terem a consciência de que eles vão permanecer na cidade. Nos versículos 10, 11, 12, 13 e 14, ele vai falar sobre a consciência de que eles deveriam ter, que essa permanência era uma permanência limitada. Só que entre esses dois contextos, ele insere a questão dos falsos profetas, que ele retoma no versículo 14. Então nós temos três assuntos aqui. O primeiro, a consciência de que eu preciso trabalhar na cidade, me envolver com a cidade, constituir família, levantar minha casa. Eu preciso orar pela minha cidade, pela prosperidade da minha cidade. Segundo, eu preciso saber que, muito embora Deus esteja dizendo que há um período de permanência, esse período é limitado. Eu vou permanecer por um tempo determinado. E em terceiro lugar, enquanto eu estiver nesta cidade, eu preciso assumir algumas responsabilidades. Talvez por isso
que houve a inserção dos versículos 8 e 9 entre esses dois blocos. Porque a presença dos falsos profetas estaria muito associada à responsabilidade dos exilados em relação à cidade. Jeremias, nos versículos 8 e 9, vai dizer que os exilados deveriam tomar muito cuidado com os falsos profetas. A ordem de Deus, através do profeta Jeremias, era para que o povo assumisse a postura de quem combatesse aqueles que se levantassem contra os ideais de Deus. E aí, queridos, eu penso na proposta de um existencialista chamado Søren Kierkegaard, que não foi um existencialista numa perspectiva sistemática, até porque a concepção existencialista ela vai se dar no final do século XIX, mas ele viveu um período e desenvolveu uma filosofia interessante do homem no mundo, do homem inserido no mundo, e a inserção desse homem nesse mundo traria a esse homem algumas situações de dificuldades, de amarguras, de angústias. E a grande dúvida, ou o grande problema para Kierkegaard foi inserir a figura de Deus nesse contexto. Kierkegaard, então, ele, entre aspas, aí tá, inventa o chamado salto da fé. O que seria esse salto da fé kierkegaardiano? Seria você viver nesse patamar, você viver esta realidade, a realidade da tua cidade, da nossa cidade, a realidade da cidade sob a perspectiva bíblica, e o pastor Ezequiel desenvolveu de uma maneira maravilhosa, e nós vamos retomar esse assunto mais na frente, da cidade de Babilônia, que traz consigo toda uma gama de metáforas. Babilônia é a meretriz, Babilônia é a prostituta, Babilônia é tudo aquilo que tende a nos afastar de Deus. E o contexto de cidade é exatamente esse: fazer Deus secundário. Fazer a figura de Deus, o conceito de Deus, o pensamento de Deus, a doutrina de Deus, sem satisfação alguma ou insatisfatória. E Kierkegaard chegou à conclusão de que esta é a cidade em que nós vivemos, é a circunstância em que nós moramos, em que nós desenvolvemos a nossa trajetória. E como inserir Deus? Ele dizia, apenas dando o salto da fé. O salto da fé é você trazer para esse patamar, para esse conceito mundano de um Deus secundário, um Deus primário, primordial, importante. A semelhança do que Moisés vive e escreve no Êxodo capítulo número 32 a seguir, quando ele sobe, e nós temos então duas dimensões. A dimensão superior, em que Moisés está dentro da nuvem, vivendo a glória de Deus, e ele fica ali 40 dias, 40 noites, não tem fome, não tem sede, porque a glória de Deus está sob e em volta dele. Mas enquanto ele está vivendo essas alegrias, esse prazer de estar no patamar superior, lá embaixo, no patamar inferior, há um povo que se corrompe.
E Deus diz: Moisés, desce porque o povo se corrompe. E Moisés desce. Interessante que Moisés, ele sai do patamar superior, desce para o patamar inferior, onde o povo estava se corrompendo, e ele traz consigo os valores lá de cima. O salto da fé é exatamente isto: vivermos nesta cidade com os valores daquela cidade, ou envolvido nos valores daquela cidade. A proposta de Jeremias para os exilados era: vocês estão vivendo na Babilônia, e vocês vão viver na Babilônia, mas vocês não podem se deixar influenciar pelos valores da Babilônia. Percebe-se desde então que os exilados teriam que nutrir avidamente duas grandes responsabilidades. Não necessariamente nesta ordem, mas a primeira: zelar pelo bem-estar da cidade, orando, intercedendo, cuidando. Os exilados deveriam ter em mente a sua responsabilidade civil com aquela cidade. E em segundo lugar, zelar pela mensagem de Deus para a cidade. Eles teriam uma responsabilidade civil e uma responsabilidade espiritual. Porque lutar contra os falsos profetas, irmãos, não é tão somente você lutar contra aqueles que tentam ensinar mensagens equivocadas, heresias mesmo, mas é você pregar. Porque se eu prego o evangelho, se eu anuncio o evangelho, eu combato os falsos profetas. Então, muito embora havia a figura do falso profeta literal ali, a mensagem que está embutida no ato de combater esse falso profeta era pregar também, era anunciar. Anuncia as verdades sagradas. Anuncia os conselhos de Deus. Anuncia a proposta de Deus. Não deixe que os exilados se esqueçam dos valores da sã doutrina. Esta mensagem, irmãos, ela já havia sido entregue, primeiro, em relação às nações em redor de Judá, e depois em relação a Judá, no capítulo de número 27, nos versículos 9, 10, 14 a 17. Já havia esse conceito. E em terceiro lugar, a terceira parte, é a consciência de que os exilados não pertenciam àquela cidade. Havia um tempo determinado por Deus para que os exilados permanecessem naquele exílio. 70 anos. Havia um tempo determinado. Assim como há um tempo determinado também para nós. E aqueles exilados voltariam, regressariam. Após os 70 anos, o Senhor visitaria com mão forte, braços estendidos. O versículo 10 diz: virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar, a Jerusalém. Os exilados não poderiam se esquecer de que estavam no exílio por um tempo determinado por Deus. Deveriam viver na cidade do exílio. Na cidade deveriam orar pela sua prosperidade. Na cidade deveriam lutar contra os falsos profetas, pregando as verdades eternas do Senhor. Mas jamais
nem por um milésimo de segundo poderiam se esquecer de que eles eram peregrinos, de que eles eram passantes por aquela cidade. No tempo determinado pelo Senhor, os exilados deixariam Babilônia e voltariam e regressariam. Todo esse contexto histórico, irmãos, e também profético, leva-me a fazer, e eu poderia fazer alguns links com vários textos, mas eu escolhi apenas um. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 ao 17, muito embora eu vá ler os versículos 11 e 12, em que Pedro diz assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da sua vinda. É incrível a forma como o apóstolo Pedro deixa claro que somos peregrinos, somos como estrangeiros nesse mundo, nessa cidade terrena. Ou seja, estamos aqui, mas não somos daqui. No entanto, enquanto estivermos aqui, precisamos ter uma postura em relação a esta cidade, submetendo-nos às leis que a regem, enquanto elas não ofenderem a lei maior, a lei de Deus, enquanto elas não ofenderem a sã doutrina, e obviamente anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, até o dia em que o Senhor voltar. Temos, queridos, uma responsabilidade com a cidade que nos acolhe. Temos uma responsabilidade com a nossa cidade de Angra dos Reis, com a nossa cidade de Paraty, Itaguaí, Mangaratiba, Rio Claro. E talvez a tua cidade, que eu não tenha citado, temos uma responsabilidade com a nossa cidade, no sentido de nos preocupar com os acontecimentos que envolvem políticas públicas de qualidade. Temos responsabilidade no sentido também de proclamar o Evangelho, de combater o falso Evangelho, de combater as heresias, de combater os que se levantam dizendo em nome de Deus aquilo que Deus não falou, que era o que estava acontecendo. No momento do turbilhão, irmãos, nascem os gênios, para o mal ou para o bem. Quando Heidegger disse essa frase, o gênio estava nascendo na Segunda Guerra Mundial. Estava se formando. Mas também nesse momento do turbilhão, é o momento que Deus levanta, entre aspas aí, os seus gigantes. Lembra no momento de turbilhão, lá em Israel, no momento anterior a esse? Quando Elias, depois de ser usado maravilhosamente por Deus, ele foge, porque uma mulher determinou que ele iria morrer, e ele foge, e se esconde. E quando Deus conversa com ele: o que tu está fazendo aqui, Elias? Ele diz: Senhor, só eu fiquei. E o Senhor diz para ele, parafraseando: estás enganado. No momento da adversidade, no momento do turbilhão, no momento das dificuldades, você pensa que só tem você, mas eu tenho ainda 7.000 homens que não se encurvaram diante de Baal, que não se prostraram.
Nós somos irmãos aqueles, ou pelo menos precisamos ser aqueles dos quais o mundo não é digno. Proclamar o evangelho de Jesus, anunciar o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz, que precede o evangelho da glória. Ou seja, tem glória, né? Mas o evangelho que precisamos proclamar é o evangelho da cruz do Senhor. Não deixar a mensagem de Cristo morrer. Não deixar que a nossa comunidade de fé se perca com esses ventos de doutrinas. Temos uma responsabilidade com a cidade. Temos uma responsabilidade com a nossa comunidade. Anunciar, proclamar o evangelho de Jesus. Dito isto, eu quero fazer algumas aplicações. Nossa cidade passa por um momento muito difícil, delicado. E eu digo nossa cidade de um modo geral, porque esse problema que eu vou citar é um problema em nível nacional, o que tange a falta de segurança, a nossa incapacidade, humanamente falando, de reagir a essas ações, problemas em cima de problemas. E é nesse momento de tanta dificuldade, problemas incontáveis, que uma grande porta se abre para mim e para você, como forasteiros e peregrinos que somos, de externarmos o motivo pelo qual estamos aqui, de fazermos ciente a razão pela qual nós estamos ainda aqui. Nós estamos aqui por um espaço de tempo, mas enquanto estamos aqui, precisamos saber que há uma razão para isso, há um motivo para isso. E nós precisamos externar essa razão. É o momento de nós nos posicionarmos diante dessa cidade e proclamar a paz, a prosperidade, em nome do Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos saber que também somos peregrinos, somos como estrangeiros. Não fomos chamados para, em detrimento da pregação do Evangelho, construirmos impérios, não fomos chamados para isso. E quando me refiro a impérios, irmãos, eu estou falando em tese. Eu não falo somente nos impérios visíveis, palpáveis, tais como as grandes catedrais, gigantescos eventos, muitas vezes completamente, 100% egocêntricos e antropocêntricos. Não, eu me refiro também aos impérios invisíveis, aqueles que construímos dentro dos nossos corações, os impérios da alma, do egocentrismo, que nos impede de fazer o bem, no colégio onde estudamos, no nosso setor do trabalho, na faculdade, em nossa cidade, nas ruas por onde andamos, com quem nós nos relacionamos. Não fomos chamados para construirmos esse império que nos faz ser, e tão somente ser. Não somos daqui, não pertencemos a essa terra, não pertencemos a essa cidade. No entanto, temos uma responsabilidade: anunciar a salvação de Jesus. Por fim, não foi Jeremias quem escreveu, mas há também uma carta para nós. Há uma carta enviada para nós. E essa carta é a palavra de Deus. Essa carta é a doutrina de Deus. Essa carta representa os valores de Deus. A palavra de Deus, ela é a carta aberta para nós.
Nesta carta contém tudo o que precisamos saber sobre responsabilidade, compromisso. Essa carta ordena a nós orarmos pela nossa cidade. Essa carta ordena a nós investirmos esforços para o bem-estar da nossa cidade. Essa carta ordena a nós combater os falsos profetas anunciando o Evangelho de Cristo, e tão somente o Evangelho de Cristo. E quando eu estava chegando nesse ponto, que é já o término da minha palavra, nessa tarde, veio à minha mente de uma forma tão clara a figura de John Bunyan, que foi preso, por algumas vezes aí, mas 2 foram as vezes, e dessas 2, uma, ele ficou 12 anos, de 1660 a 1672, era ladrão, salteador, ficou preso porque pregava o Evangelho. Na sua biografia, autobiografia, ele disse que todas as vezes ele pensava e se entristecia, porque ele sabia que a sua família dependia dele. Ele tinha esposa e uma filha cega. E quando ele escreve a respeito da sua filha, da necessidade que ele sabia que a sua filha teria dele, irmãos, ele cita palavras fortes. A minha filha pode se tornar uma mendiga, uma pedinte. Eu não sei o que os homens poderão fazer, mas em meio a toda essa adversidade, quando um dia alguém disse para ele: é fácil você sair da prisão, é só você parar de pregar na praça. E ele disse: pastor, solta-me pela manhã e me prenderá à tarde, porque eu não deixarei de pregar, não deixarei de anunciar. Precisamos pregar, irmãos, a palavra de Deus, porque a nossa estadia nessa terra consiste apenas em adorar a Deus e pregar o seu Evangelho, a sua palavra. Essa cidade não é a nossa. Nós estamos aqui de passagem. E a carta escrita por Deus, endereçada a nós enquanto estamos aqui nesse mundo, por que não dizer, tal como um exilado, para nos alegrar, ele fala a respeito da nossa cidade. E eu não li o capítulo 29 porque eu quero ler o capítulo 21, versículo 9 de Apocalipse. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, veio e me falou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte, grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto com 12 portas. Em cada porta havia um anjo e nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas no lado leste, 3 no norte, 3 no sul e 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste. Ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu seu muro, que, segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados.
O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma impura, nem quem pratique abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mas somente os peregrinos e forasteiros nessa Babilônia. Estamos, irmãos, nessa cidade caracterizada pelos valores da Babilônia, que tende a todos os instantes a nos afastar dessa cidade celestial. Mas nunca se esqueça, é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Estamos aqui de passagem, tá? Não permita que a beleza efêmera desse mundo te ludibrie. A nossa casa, a nossa morada, a nossa cidade está nos céus. E ela vem dos céus para nós. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.